O senador Magno Malta, ele estava em plena campanha para sua reeleição em 2018, quando, num gesto altruísta, ele acabou se dedicando muito à campanha do presidente Bolsonaro e não conseguiu a sua reeleição. Sofreu ao lado do presidente, então candidato Jair Messias Bolsonaro, e viveu o 6 de setembro de 2018 como poucos, ao lado de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Esteve ali com o presidente no momento. Ele relata da seguinte forma, o senador Magno Malta. Ele relata da seguinte forma: Pittoli, nem os médicos acreditaram que ao sair de uma anestesia pesada, o presidente Bolsonaro pudesse falar, concatenar, em função da anestesia, mas o homem é um trator, né? Um tanque de guerra. E aí, saindo da anestesia, no 6 de setembro de 2018, o senador Magno Malta faz esse vídeo do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Por que eu estou veiculando isso? Para mostrar o seguinte: nós não podemos deixar de lutar por esse homem. Em algum momento ele poderia ter se rendido, se vendido, né, deixado para lá, mudado de lado, né, se rendido ao sistema. Algum momento ele poderia ter deixado, não vou entrar nessa, vou ficar, tomei uma facada, meu. Tomei uma facada. Poderia ter morrido. Não morreu e não desistiu. Que direito eu tenho de desistir? Ele não morreu, presidente Bolsonaro, e não desistiu. Vou eu desistir? Não. Não. Agora, entenda uma coisa. Muitos, mas muitos amigos, ao longo dessa jornada, foram entendendo o que é o presidente Bolsonaro. E aí, vou te convidar para reflexão. E você que já está convencido disso, eu sei, muitos, minha audiência é leal e fiel, né? Mas muitos que você ainda encontra dizem, não sei não, Bolsonaro e tal. Tente convencer com fatos. Nós temos um homem que lutou contra o sistema o tempo inteiro. E acho que a maior prova disso foi a facada. Porque a facada vira um exemplo para mim de perseguição do sistema. Se eu voltar a maio daquele ano, 2018, vou me lembrar das entrevistas aqui concedidas pelo hacker Patrick Brito, que me mostraram o seguinte: olha, segundo o hacker, é importante sempre deixar isso muito claro, ele foi contratado por Gilberto Kassab, o amigo do Tarcísio. Ok? Foi contratado para quê? Para hackear. Segundo o hacker Patrick Brito, Gilberto Kassab o contrata para hackear o presidente Bolsonaro, os filhos Carlos, Eduardo e Flávio e Adélio Bispo. Adélio Bispo. Só que a Polícia Federal não investiga, o Derrite disse que ia investigar e não investigou, tamanha a força do sistema. E o que o sistema queria? O sistema queria que fosse encontrado no celular ou no computador do presidente Bolsonaro indícios de corrupção, traição, relacionamento extraconjugal. Era isso que os caras queriam. Para quê? Para a partir daí, então, chantagear Bolsonaro. Bolsonaro, olha, contratamos um hacker e descobrimos que você pisou fora da risca ali, que se corrompeu lá, vendeu seu voto ali. E nada foi encontrado. 4 meses. A primeira tentativa de tentar fazer com que o presidente Bolsonaro desistisse de concorrer, foi a tentativa, então, de Adélio Bispo de matar Carlos Bolsonaro num estande de tiros em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. Por uma obra de Deus, Carlos não foi aquele dia até aquele estande de tiros. E por isso está vivo. Porque seria usado para tentar fazer com que o presidente Bolsonaro deixasse de disputar a eleição. Deus cuidou. A exemplo de outros casos, né?
que a gente já viu helicóptero caindo, com filho de não sei quem dentro, a gente já viu algumas coisas desse sentido, né? Só que o presidente Bolsonaro decide continuar a lutar pelo Brasil, mesmo com a facada, sua eleição e toda a perseguição ao longo do seu governo, e em especial depois da saída do governo. Por quê? Porque ele sai do governo em 22 e todos sabem como ele saiu do governo. Todos sabem como se deu aquele processo eleitoral de 2022, com toda a interferência, justiça que não se aplicou, multas milionárias, radiolão, dentre outras situações, em função da autocensura. Eu vou me guardando por aqui, mas você já sabe. E mesmo com uma derrota para Lula em 2022, era necessária a continuidade da perseguição, porque não dava para manter esse homem vivo em todos os sentidos. Vivo, fisicamente falando e politicamente falando. Por quê? Porque o cara perde a eleição, Bolsonaro. Sai na rua, o cara é ovacionado. Lota carreata, motociata, por onde passa tem gente, na padaria, no caldo de cana, na feira. Por onde passa tem gente. Como assim? Então, o sistema precisou criar um 8 de janeiro. O sistema precisou criar uma minuta de golpe. O sistema precisava de um delator traidor como Mauro Cid. E o sistema precisava prender Bolsonaro. Na verdade, matar Bolsonaro, que era o que queria lá em 6 de setembro de 2018. Só que não deu certo, lá em 6 de setembro de 2018. Mas e agora? Preso, 12 metros de cela, a dúvida se vai para Papudim ou não. Olha o que a gente está discutindo. Diante da prisão de um inocente. E aí eu trago esse vídeo do senador Magno Malta, porque ele serve de consolo, de amparo, de combustível, para que a gente siga lutando. Imagine um homem forte, um tanque de guerra, numa ação eleitoral ali, numa caminhada, enfim, no centro de Juiz de Fora, capital da zona da Mata Mineira, gigante Juiz de Fora. Esse homem atacado ali, tentaram matar, a lâmina da faca estava enferrujada e não conseguiram. Tudo o que fizeram para perseguir esse homem, e ele continua lutando por nós, você acha que eu vou me sentir no direito de deixar de lutar? Olha, esse vídeo é impressionante. E eu faço questão de dividir com você. Aperta o play, edição. Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que o mal acontecesse. Em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado essas pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na Presidente Vargas, no desfile de 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Mário, você é um outro irmão que não é de agora, que eu anotei. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa, até o momento. Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse. Porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né?
Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra, aos 15 anos, no Vale do Ribeira. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo, e nesse momento meus filhos também, a questão da família. Tem Deus, e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima, porque nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar, que nós podemos juntos fazer e se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos, estão aqui, minha esposa está chegando, pedi para ver meu filho também, o Renan. A minha filha lá não veio porque tem 7 anos, muito jovem, e o Sérgio está aqui. Obrigado, Brasil, estamos juntos. Deu para entender a grandiosidade desse homem e do que ele viveu? Vão combinar? Ele não precisava ter tomado a facada, era só ter se rendido ao sistema. Ele não precisava estar preso hoje, era só não ter se rendido ao sistema. E para aqueles que dizem, Bolsonaro, ele luta contra o sistema, meu Deus. Será que dá para entender de uma vez por todas que a gente está diante de um homem que luta contra o sistema? Os caras querendo ele preso escambau, querem ele morto. Toda a dificuldade que está sendo colocada para ele tratar da saúde dele. Estão pleiteando uma prisão domiciliar humanitária para um inocente. Quando é que a gente vai entender a dimensão disso? Agora, ou a gente fala, não quero lutar contra o sistema, não quero lutar, eu vou me render ao sistema. Abraço o Tarcísio, toda essa turminha aí. Né? Porque você viu numa fala do presidente Bolsonaro, quando ele fala para o Magno, meu irmão, nós temos uma missão, não sei se vai ser cumprida por mim, por você ou por outra pessoa. Porque naquele momento ele estava entre a vida e a morte. Por isso que chama os filhos. Por isso que ali já estavam Carlos Eduardo e Flávio. Estava chegando Renan e Dona Michele. Laurinha tinha 7 anos, hoje com 15. Mal sabia o presidente Bolsonaro que depois disso seria eleito. Seria internado 9 vezes, passaria por 6 cirurgias e vem aí mais uma. Um homem absolutamente sadio. Passando por isso. Lutando contra o sistema. Meu Deus, a gente precisa entender. Agora vem essa do Trump. Não sei se é estratégia ou não sei o que é. Mas aqui fico eu pensando no homem Jair Messias Bolsonaro, pensando no filho Eduardo, na nora, nos netos que estão nos Estados Unidos. Como ficarão estes? Foram traídos? Não foram? Voltarão para o Brasil? Não voltarão? Veja, nós estamos aqui preocupadíssimos com a saúde do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que ele está preocupadíssimo com o Brasil, como sempre foi. Então, amigo, quando alguém lhe... mas eu não... Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro. Diga, quem tentaram matar? Quem foi para a cadeia? Um inocente para a cadeia? Quem tentaram fazer com que joias, baleia... Olha os absurdos que esse cara já viveu. Ele luta contra o sistema, meu. Nós estamos dispostos a lutar. Qual é o preço? Eu vou ceder à tentação e me entregar para o mal? Estamos falando da palavra de Deus aqui hoje, no dia da Bíblia, celebrado ontem no Brasil e que a gente hoje pede para os ouvintes, pede para você, para que você envie para a gente, para o WhatsApp da Auriverde, o trecho que marca o momento que estamos enfrentando no Brasil. Por quê? Porque a gente vai ceder para o mal? Porque há uma concessão entre o bem e o mal? A gente só precisa encontrar o que diz essa música. A gente só precisa encontrar
força para lutar.